No bloco de entrevistas do MP Cidadão, nós vamos contar com as participações das promotoras de justiça Cristiane Branquinho e Renata Schafstein, que são, respectivamente, coordenadora e subcoordenadora do CAU Idoso e Pessoa com Deficiência. Eu gostaria de agradecer às doutoras pelas participações aqui no nosso MP Cidadão. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, eu que agradeço a participação nesse programa, mais uma oportunidade da gente estar divulgando o trabalho do Ministério Público na área do idoso e da pessoa com deficiência. Tudo bem, Juliana? Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Com certeza. Doutora Cristiane, para começar a nossa entrevista, a senhora poderia nos explicar, o que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência? Sim, o Centro de Apoio, ele atua junto aos promotores de justiça com atribuição na tutela individual da pessoa idosa e na tutela coletiva, seja da pessoa idosa como também na da pessoa com deficiência. A nossa grande atribuição enquanto centro de apoio é fornecer informações técnico-jurídicas, é buscar a integração entre os colegas, a integração dos colegas em relação aos outros setores públicos e privados, tudo isso visando a facilitar a sua atribuição na área de proteção, tanto à pessoa idosa como também em proteção à pessoa com deficiência. Enquanto órgão da administração, é muito importante para o centro de apoio, além do apoio, essencial, como o nome já diz, às promotorias, a articulação interna com as outras áreas, da saúde, área civil, área do consumidor, que tem muito a ver com a matéria da pessoa com deficiência, porque essa matéria, ela é transversal a diferentes políticas, então a gente tem que estar o tempo todo em contato com os outros setores e as outras áreas, com contato também institucional com as outras instituições, tanto do sistema de justiça quanto da sociedade civil, então com a OAB, com a Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, conselhos e principalmente com a sociedade. O CAU ele tem essa abertura e essa intenção de se aproximar da sociedade civil para poder entender melhor quais são os pleitos sociais e levar ao Ministério Público, fazendo com que o nosso trabalho seja mais efetivo. Perfeito, doutora. E agora, quais iniciativas do CAU Idoso e Pessoa com Deficiência junto aos promotores de justiça a senhora acha que merecem destaque? A primeira foi o mapeamento que nós fizemos sobre os abrigos para pessoas com deficiência existentes no estado do Rio de Janeiro. Não havia nenhuma base de dados com esse levantamento. Nós oficiamos os 92 municípios. É lógico que esse levantamento ele é inicial, porque pode ser que existam outros abrigos que não tenham sido informados pelas secretarias respectivas nos municípios solicitados. Porém, a gente conseguiu levantar que existem ainda hoje, no estado do Rio de Janeiro, 39 abrigões de pessoas com deficiência. Esse modelo é um modelo ultrapassado, que não encontra respaldo no nosso ordenamento jurídico, seja ele internacional quanto nacional. A Convenção da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, não permitem esse tipo de modelo fechado, institucional. E nós precisamos fazer esse mapeamento, nós precisávamos fazer justamente para atacar esse problema da maneira correta, porque a política pública adequada, que é uma política pública prevista no SUAS, são as residências inclusivas, são pequenas moradias para até 10 pessoas com deficiência. Essas sim, integradas na comunidade, em que sempre estão reforçando a autonomia da pessoa, os direitos todos que todas as pessoas têm. Então, foi um levantamento importante. Se verificou que 39 abrigos ainda existem aqui no estado do Rio de Janeiro e 4 residências inclusivas, que é um modelo adequado. Só como curiosidade, no estado de São Paulo, naquela época do levantamento, existiam 48 residências inclusivas e no estado do Rio de Janeiro apenas 4. Apesar de ser uma política que necessita de financiamento federal e o financiamento federal só houve por uma vez, é importante trazer luz a esse problema. A segunda iniciativa foi a elaboração de um roteiro de fiscalização junto ao GAT, que é o nosso grupo de apoio técnico, para a fiscalização dessas unidades de acolhimento para pessoas com deficiência. Nós fizemos voltado aos promotores,
voltada às equipes técnicas e a qualquer outro órgão de fiscalização que pretenda iniciar ou realizar a fiscalização nesses locais. É muito importante que esses locais sejam fiscalizados com frequência, porque eles ficam realmente a par do conhecimento da sociedade como um todo. A terceira iniciativa é o instrumento Quality Rights, direito à qualidade, né, em português, que é uma ferramenta da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que o GAT, que é esse grupo de apoio técnico aos promotores, em conjunto com o CAL, resolveu aplicar nessas instituições, que são esses abrigões de pessoas com deficiência e hospitais psiquiátricos. O resultado tem sido muito interessante, há uma ampla participação da sociedade civil, formamos alguns conselhos, e o relatório final mostra violação de direitos dentro dessas unidades, o que também é importante para o judiciário, para que possa fechar a porta de entrada e ajudar a assegurar a implementação das políticas públicas correlacionadas. Também temos o MP Desinste, que é nessa mesma linha, junto com o CAL Saúde e o CAL Cível, para a desinstitucionalização dessas pessoas. E nós aqui no CAL fizemos 2 grupos de trabalho nesse período, que eu acho que é importante ressaltar aqui. O primeiro foi um grupo de trabalho que visava tirar 68 pessoas que foram internadas em um hospital manicomial, né? A Casa de Saúde Cananéia, que fica em Vassouras, sem perfil de institucionalização nenhum, sequer tinham uma questão de saúde mental que justificasse aquela internação. E aí o grupo de trabalho foi justamente para conseguir retirar essas pessoas. Ao final de um determinado período, conseguimos a retirada dessas pessoas e conseguimos firmar, os promotores, né, com auxílio do CAL, 3 termos de ajustamento de conduta, criação inclusive de 3 residências inclusivas no município de Niterói e ainda 35 ações de responsabilidade civil contra o Estado por essa institucionalização tão grave que ocorreu. Inclusive, ocorreram alguns óbitos nesse período em razão desse acontecimento. Também fizemos um outro grupo de trabalho, articulando os promotores com atribuição para verificar a questão da acessibilidade nas estações ferroviárias, da malha ferroviária da Supervia. Existiam várias ações civis públicas já ajuizadas, milhares de ações individuais também, solicitando a acessibilidade dessas estações, mas não existia ainda uma visão global das 104 estações e um diagnóstico sobre o que necessitava ser adequado ou não nessas obras de acessibilidade. Nós conseguimos firmar um TAC com a Supervia, que abarca o diagnóstico das 104 estações, e os critérios desse diagnóstico da empresa contratada pela Supervia foram previamente discutidos com o GAT, e nós tínhamos ali, então, temos agora um resultado, um diagnóstico completo da questão de acessibilidade, o que vai dar a possibilidade de construir um cronograma de obras para adequação dessas estações com o menor impacto possível para a população, né, que transita nesse modal. Por fim, fizemos várias capacitações e sensibilizações, inclusive um seminário internacional junto com a UFRJ sobre o tema da pessoa com deficiência. Olha, eu vou destacar aqui algumas que são de suma importância, né? Desde a Resolução 154, em 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público, houve uma grande preocupação da gente promover uma uniformidade de atuação do promotor de justiça na fiscalização das instituições de longa permanência para idosos. E aí o CAL, juntamente com o GAT, elaborou um roteiro de fiscalização para essas instituições. E é importante que esse roteiro, ele é um roteiro que fica público. As instituições, elas têm conhecimento de toda a atuação do Ministério Público, o que interessa ao Ministério Público em relação às suas atividades. Então, o promotor de justiça, ele tem como atribuição a promoção da qualidade da prestação do serviço dessas instituições. Então, nós tivemos essa preocupação ao elaborar esse roteiro, visando justamente que um promotor de justiça, por exemplo, da comarca, do município de Campos, não atuasse de forma distinta ao promotor de justiça que fiscaliza uma instituição do município do Rio de Janeiro, por exemplo.
Então, esse roteiro a gente agora está numa fase de atualização e para isso nós já promovemos um encontro entre todas as equipes técnicas, promotores de justiça envolvidos nessa fiscalização, para que a gente pudesse elaborar a atualização desse roteiro. Temos também, dentro dessa área de fiscalização das instituições de longa permanência para idosos, um sistema informatizado que se chama MID, que é o Módulo do Idoso. Ali nós temos todas as instituições que são de conhecimento do Ministério Público e são, por isso, fiscalizadas por eles. Nós somos, dentro do Estado do Rio de Janeiro, um dos pouquíssimos órgãos, talvez até o único órgão que tenha condensado num documento, né, num sistema, todas as instituições que nós temos no nosso estado. Temos também, nós recebemos as ouvidorias, né, relacionadas a todas as denúncias que chegam ao conhecimento do Ministério Público referente a essa área. E é interessante vocês saberem que nós temos uma estatística em relação a essas ouvidorias que são recebidas pelo Centro de Apoio e repassadas às promotorias de justiça. E aí, através desse tablô, né, onde vem todas essas estatísticas, é possível nós verificarmos o grande número de denúncias de maus tratos, né, de violência contra a pessoa idosa que chega ao conhecimento do Ministério Público. Para vocês terem uma ideia, em 2018 nós recebemos cerca de 5.000 ouvidorias nesse tema, em 2019 recebemos cerca de 7.000 ouvidorias, e aí é possível a gente verificar qual é a prevalência do tipo de violência, qual é o maior número de pessoas que cometem, né, esse tipo de violência, e aí eu já posso adiantar para vocês, são violências geralmente praticadas por familiares dentro da residência do próprio idoso. Então isso permite com que a gente faça um trabalho cuidadoso de entender, né, a natureza dessas denúncias e poder trabalhar melhor no âmbito da tutela coletiva. Esse nosso trabalho, inclusive, permitiu que nós participássemos do dossiê da pessoa idosa junto ao Instituto de Segurança Pública e contribuíssemos, inclusive, com um artigo dentro desse dossiê, né? E aí, assim, é importante que a gente diga bem, que a gente fale um pouquinho sobre a criação, e isso facilitou muito a atuação do promotor de justiça, a criação do NATEM, que é o Núcleo de Apoio Técnico aos Promotores de Justiça. Esse núcleo foi criado através de uma resolução, e ele é composto de uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar ela é formada por assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras e um contador. Esse número de profissionais, ele auxilia muito os promotores de justiça na sua atividade fim, porque essa equipe é que assessora o promotor de justiça na aplicação das medidas protetivas relacionadas à pessoa idosa, né, e também à pessoa com deficiência. Além disso, nós tivemos também o que foi uma grande conquista, né, dentro da instituição, a criação da Promotoria de Justiça de Proteção, a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Pessoa Idosa. Isso permitiu que houvesse um aumento significativo de procedimentos referentes a essa área. O Centro de Apoio, ele buscou também criar dentro de sua página, né, um campo onde nós inserimos todas as diretrizes técnicas e informações técnicas criadas a partir de solicitações do Centro de Apoio. Como eu falei lá no início, o Centro de Apoio ele tem como atribuição buscar informações técnico-jurídicas. E aí todos esses materiais, todos esses estudos que foram elaborados pelo GAT se encontram, e que são referentes à nossa área, se encontram lá na nossa página do Centro de Apoio. É importante também dizer que nós firmamos um convênio com a Fiocruz, né, e aí voltado para a população idosa
voltado, é um estudo, né, que está sendo realizado, voltado para a população idosa dentro do sistema prisional. E aí, juntamente com o Centro de Apoio às Promotorias de Justiça Criminais, nós estamos desenvolvendo esse projeto que visa buscar a implementação de políticas que possam auxiliar o tratamento dessas pessoas idosas dentro do sistema prisional. Então, temos um projeto que nos dá muito orgulho, né? Temos trabalhado muito nele e é um projeto em constante melhoria, adaptação, um verdadeiro desafio, que foi o projeto MP Inclusivo, que agora não é nem mais um projeto, ele já virou uma ação institucional. O que aconteceu? Nós sugerimos ao Procurador-Geral a criação de uma ação afirmativa, né? Que significa criar cotas para pessoas com deficiência de ensino médio, estudantes de ensino médio e ensino superior, para que eles ingressassem nos quadros do Ministério Público. E o Procurador-Geral gostou muito da nossa ideia e acabou criando, por resolução, esse percentual de 5%. São 1.500 vagas no total de ensino médio e ensino superior. Então, os 5% das vagas significam 75 vagas. E para a inclusão dessas pessoas com deficiência, nós firmamos convênio com o INES, com o Instituto Benjamin Constant, Movimento para Todos, Movimento Down, Colégio Pedro II, que faz um trabalho incrível de inclusão, e Instituto Felipe Pinel. E nós criamos cartilhas, fizemos capacitações, estamos em constante adaptação para tornar o trabalho acessível e adequado às necessidades de cada uma dessas pessoas. A proposta, e que foi cumprida, foi realmente ingressarem no MP pessoas com os mais diversos tipos de deficiência, desde que aquela pessoa queira trabalhar e possa contribuir, né, logicamente, com o trabalho. E isso realmente tem acontecido de uma maneira maravilhosa. A gente escuta hoje várias pessoas cegas dizendo que nunca imaginaram o engarrafamento de bengalas nos corredores do Ministério Público. Estamos muito felizes com o projeto, já temos 40 pessoas atualmente agora, né, durante a pandemia tiveram alguns desligamentos porque concluem o curso também, e aí atualmente temos 40 pessoas com deficiência, estudantes com deficiência contratados no Ministério Público, e já interiorizamos também essa contratação. Tá certo, doutora. E a gente tem algum trabalho especial desenvolvido pelo CAU Idoso e Pessoa com Deficiência durante esse período de pandemia? Olha, esse momento de pandemia foi um momento extremamente trabalhoso para o Centro de Apoio, porque nós sabemos que o grande público afetado pelo coronavírus foi a população idosa. E aí, quando a gente se depara com instituições, e aí eu digo também das pessoas com deficiência que muitas das vezes residem nessas unidades de acolhimento, né, que são pessoas frágeis também. Aí a gente se deparou com um grande número de instituições. É importante que se diga que o MID, né, como eu falei lá, que é o sistema informatizado que nós temos, que computam todas as instituições de longa permanência existentes no Estado, e nós temos hoje cerca de 450 instituições, com cerca de 12 mil pessoas residindo dentro dessas instituições. A nossa preocupação foi tamanha, porque são locais de residência coletiva, onde a propagação do vírus, se uma pessoa tivesse o contágio do vírus, rapidamente aquele número de pessoas residentes ali poderiam poderiam se contaminar também com o vírus. E o que é pior, que a gente sabe, em se tratando de pessoas idosas frágeis, né, que é o grande número de pessoas que residem nessas instituições, nós teríamos a possibilidade do agravamento da doença e do óbito dessas pessoas. Então, tanto o Ministério Público como vários setores da saúde, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde, foram produzindo instrumentos que demonstrassem, né, para a população, informassem para
a população, né, dessas instituições, quais seriam as medidas de prevenção e para inibir o contágio. Então, nós fizemos várias reuniões com os colegas, né, fornecemos todos esses materiais, inclusive criamos na nossa página uma parte só sobre o coronavírus e ali íamos, né, além de oficiar para os colegas, fornecendo esses materiais, nós íamos indicando para eles, né, que esses materiais estavam sendo incluídos também na nossa página. Fizemos, né, vários contatos com o município, também fizemos contato com o Estado e promovemos, junto com o IRB, a capacitação e treinamento dos profissionais que residem dentro dessas instituições, o que foi fundamental para que eles aplicassem de forma satisfatória as medidas preventivas e que inibissem, né, o contágio do coronavírus. E é importante que se diga aqui que nós tivemos mais de 4.000 visualizações no que se refere a essas capacitações que foram realizadas, então muitas delas com 2.000 visualizações, 1.000 visualizações, então existia a procura de todo esse público externo voltado para o entendimento, né, dessas normas técnicas, de como deveriam atuar. E, assim, em resumo, foi essa a nossa atuação e continua sendo essa a nossa atuação, né? Porque nós ainda vivemos um momento de grande preocupação, em especial nessas instituições, assim, a nossa preocupação ainda não parou, né? Acredito que somente com quando vier uma vacina que a gente vai ter uma segurança maior. Então, o Centro de Apoio continua atuando, né, buscando assessorar, dar instrumentos técnicos para os promotores de justiça, de modo que a gente possa ter um contágio menor dos idosos nesse período de pandemia. A doutora Cristiane Branquinho já falou com relação ao idoso, mas a atuação foi um pouco parecida com relação à pessoa com deficiência. Desde o início da pandemia, a nossa grande preocupação era a prevenção contra a disseminação do coronavírus dentro das instituições fechadas, tanto as ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos, quanto nas instituições para pessoas com deficiência, que são essas que eu já comentei aqui, que são abrigões, às vezes, e fechados, e com muitas pessoas ali que têm comorbidades associadas à deficiência, não é porque tem deficiência que estão mais suscetíveis ao vírus, mas muitas vezes essas pessoas que estão ali acolhidas têm outras questões de saúde associadas que tornam esse público-alvo. E o que nós fizemos desde o início foi um monitoramento ativo dessas instituições e desde sempre também estão articulados com os gestores e com os promotores para que tivessem atenção especial, tratassem qualquer caso dentro dessa instituição como um caso de possível surto, ou seja, vigilância sanitária e epidemiológica, estivessem atentas e fossem nesses locais para tomarem todas as medidas adequadas já no primeiro caso notificado, para que isso não se alastrasse, não acontecesse o que aconteceu nos outros países, né, que foram mortes em massa nessas instituições. Nós nos preocupamos muito em garantir local de isolamento nessas instituições. Várias não têm um espaço propício para o isolamento caso alguém tenha coronavírus. Então foram ajuizadas ações civis públicas exigindo que o Estado, que o município fornecessem os locais adequados para o isolamento. A questão do EPI também, enfim, são vários, da testagem, são várias medidas preventivas que foram judicializadas e tratadas também extrajudicialmente. E nós acreditamos que, apesar do alto número, né, de quantitativo de pessoas contaminadas mesmo nessas instituições, nós acreditamos que o trabalho foi muito importante, porque foi bem menor do que o que era esperado, né? Então, esse trabalho ativo. Outra questão que, desde o início, e aí mais para o início da pandemia, era uma preocupação, não havia álcool em gel, não havia aquele início, né? Faltou material para todo mundo, principalmente para essas instituições. E nós firmamos parcerias, inclusive com a Amped, que é a nossa associação, com a Associação de Supermercados, para viabilizar a doação e aquisição desse material naquele primeiro momento da pandemia.
Bom, tá certo, doutora. A gente está quase no fim da nossa entrevista. Eu agradeço pelas participações em nosso programa e gostaria que as senhoras fizessem as considerações finais. A consideração final é só um recado, né? Que realmente, assim, esse tema é tão importante que todos nós possamos dedicar um pouquinho da nossa atenção a ele e tornar a nossa sociedade mais inclusiva, mais justa e solidária. E acho que todos saem ganhando, além de estarmos garantindo direitos assegurados, né, na nossa Constituição e na nossa legislação ordinária. Eu acho que a minha maior preocupação, né, é em relação a denúncias chegar até o Ministério Público. E aí eu reforço o canal que nós temos, que é a nossa ouvidoria, e nós temos, vocês podem ligar para o telefone 127 ou entrar na nossa página, denunciem, não deixem de denunciar as questões de violência contra a pessoa idosa, não deixem de denunciar a má prestação do serviço relacionado às instituições de longa permanência para idosos, questões de prioridade no atendimento, questão da gratuidade da pessoa idosa. Então é importante que vocês tenham em mente que somente chegando a denúncia até o Ministério Público é que essa instituição, né, que tanto se preocupa na salvaguarda dos interesses das pessoas idosas, né, em situação de vulnerabilidade, risco social, é que a gente vai poder de fato atuar. Então é esse o recado que eu deixo aqui para vocês. Muito obrigada, doutoras.